E aí galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Shoa, professor de Biologia aqui no Vem Enem, e hoje a gente vai falar sobre teorias evolutivas. Bom galera, vamos começar com o nosso papinho sobre teorias evolutivas. Nós vamos falar de 4 teóricos da evolução. Esses 4 teóricos foram extremamente importantes, 4 teorias, né? Foram extremamente importantes para consolidar a ideia que nós temos hoje sobre evolução. Os 2 primeiros seriam Buffon e Lamarck. Primeiro, que esse cara talvez você não tenha ouvido muito, mas ele é um dos caras mais importantes, pois ele forneceu base para as teorias mais conhecidas, como as teorias de Lamarck e a teoria de Darwin. Tudo bem? Conde Buffon viveu no século XVIII ainda, e ele era um dos entusiastas do momento, né, da abiogênese. Não sei se você lembra. A abiogênese era um ramo da biologia, um ramo das ciências naturais, que estudava a formação dos indivíduos, a origem dos indivíduos a partir da matéria inanimada. Ou seja, componentes inanimados, dependendo da sua combinação, poderiam formar seres vivos, de alguma maneira. Tanto que ele era o entusiasta, ele era o mentor de Van Helmont, que fez alguns experimentos parecidos com Lázaro Spallanzani, mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a abiogênese também. Então, Buffon foi um dos primeiros a formular uma teoria complexa e bem estruturada sobre a evolução, né? Sobre a origem possível das espécies. Apesar da ideia dele ter muitos contrapontos, a gente também, claro, precisa colocar o mérito. Aqui, ele foi um dos primeiros a falar sobre esse processo de origem de espécies diferente da teoria relacionada ao fixismo. Primeiro aqui que a gente tem que falar sobre essa ideia, apesar de, claro, a gente está falando sobre ciência, eu falar sobre fixismo também é um ponto muito importante. O que é o fixismo? É a ideia de que todos os indivíduos eles são iguais desde a formação, ou seja, desde o surgimento eles são os mesmos. O fixismo está muito atrelado a teorias criacionistas. São teorias onde você vai dotar a formação e a origem das espécies a um ser divino superior. Essa ideia não é uma ideia, que eu vou dizer errado, não existe errado nesse conceito. Existe crença e também existe um fator importante. Como a ciência não era estruturada por muito tempo, como é que você explicaria a natureza? Então o criacionismo é uma forma muito plausível de você explicar a natureza, fenômenos naturais, para que você possa ter alguma linha racional, até certo ponto sim racional. Quando você, antigamente, né, os gregos observavam um raio, aí, é Zeus fazendo alguma coisa. Então, era uma maneira de você entender a própria natureza. Claro, com o pensamento de fato racional, com o método científico, nós conseguimos entender a natureza de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, o que o Buffon fez foi utilizar a razão para tentar explicar alguma coisa. Como é que ele fazia isso? Para ele, a origem das espécies tinha a ver com o meio. Para ele, o meio influencia na formação dessas espécies. Então, o meio seria o motor de transformação. Então, o meio, ele gerava as mudanças para essas espécies. Então, quando nós falamos, por exemplo, de abiogênese e biogênese, a gente lembra que no processo de abiogênese, os materiais eles surgem de forma espontânea. Então, os seres vivos surgem de forma espontânea. Então, segundo Buffon, os seres surgiam por abiogênese e o que surgia na abiogênese era um molde de alguma coisa. Vou pegar um exemplo aqui em que eu coloquei um molde de felino. Então, vamos imaginar que eu coloquei um molde de felino, um felino que não tem uma conformação, ele parece um felino comum, que é comum a todos os grupos. Esse molde de felino, dependendo de onde eu coloque ele acaba se transformando em tipos diferentes de felino. Por exemplo, se eu coloco esse molde de felino na savana, ele se transformaria num leão. Se eu coloco esse molde de felino numa floresta, como a floresta amazônica, ele se transformaria numa onça. E se eu coloco esse molde de felino no ambiente doméstico, ele se transformaria num gato. Gato que a gente conhece comum.
Então, para Buffon, as semelhanças dos indivíduos e, claro, as suas diferenças estavam atreladas diretamente ao meio onde eles estavam. O meio influencia o indivíduo. Óbvio que uma questão logo vem na tua cabeça. Ora, se para cada tipo de felino eu tenho um ambiente, como é que eu posso ter mais de um felino no mesmo espaço? Se eu falo do gato do mato e da onça, ambos vivem na floresta amazônica, como é que você explicaria, segundo o pensamento de Buffon, essa ideia? Ela cai por terra. Então é por isso que, apesar de tudo, todos os conceitos têm limitações. Até mesmo de Darwin, filho. A gente vai ver daqui a pouco que até mesmo Darwin teve limitações, dado o que não existia na época, que era a própria ciência genética. Mas calma. Então, a grande contestação da ideia de Buffon era o seguinte, de que as espécies de felinos diferentes de um mesmo espaço não poderiam surgir segundo a sua teoria. Daí, alguns anos depois, cerca de 30, 35 anos depois, Lamarck começa a fazer os seus primeiros estudos, observações e publicar o seu livro Filosofia Zoológica. É um livro extremamente interessante para que você possa entender o pensamento científico da época. Muita gente me pergunta, fala assim, Bruno, por que a gente ainda estuda Lamarck? Se Lamarck foi um cara que falou tudo errado. Filhão, calma, ele não falou tudo errado. Uma das coisas mais legais da gente pegar da ideia de Lamarck é que ele foi o primeiro a cunhar o termo adaptação. Então ele foi o primeiro a falar sobre o processo de adaptação. De uma forma não tão correta assim, claro, mas é óbvio que a gente precisa considerar. Do que seriam a luz se não houvessem as trevas, né? Do que seria o certo se não houvesse um errado, para você poder contrapor e comparar. Então aqui a gente não está só vendo o errado, mas a gente está vendo um pensamento científico que depois foi contraposto por outro, que se provou muito mais plausível, que era o de Darwin. Então, Lamarck, ele acreditava, na verdade, em um processo de progressão da complexidade, contrapondo a ideia de fixismo. Então, os indivíduos, para Lamarck, eles ficavam complexos ao longo do tempo. Eu vou colocar aqui um pequeno gráfico mostrando justamente esse padrão de complexidade em relação ao tempo. Para Lamarck, portanto, quanto mais antigo o indivíduo é, mais complexo ele ficará. Então, os indivíduos mais recentes seriam menos complexos. O primeiro questionamento que eu coloco para você é o seguinte: por que, ou qual é o padrão, ou qual é o parâmetro de complexidade que Lamarck utilizava? Bom, uma ideia que era muito vigente na época era o antropocentrismo. Então você já sabe quem seria o mais perfeito, o homem, né? O homem seria o primeiro a ter surgido, não como homem completo, mas para Lamarck ele passou por adaptações. E daí vem uma ideia errada que a gente fala normalmente, né? Que é a ideia do homem vir do macaco, do homem se transformar. Tanto que a ideia lamarquista também é chamada de transformismo, né? Então, a ideia de transformação e de progressão evolutiva, onde eu tenho mais complexos e mais simples. O primeiro questionamento que eu coloco é, justamente, por quê? Qual é o padrão de complexidade? Se eu olho, por exemplo, duas conchas ou duas folhas, qual é a mais complexa? A folha que tem mais nervuras ou uma folha que tem poucas nervuras? Uma folha mais grossa, uma folha mais fina? Uma flor mais colorida, que tem mais pétalas, ou que tem menos pétalas e menos colorida? Então, esse padrão de complexidade, ele é muito subjetivo. E não dá para a gente ter subjetividade na ciência, muito menos na evolução. Lamarck também era adepto da ideia de abiogênese, então todos os seres surgiam a partir de um padrão e daí eles passavam a evoluir. E, segundo Lamarck, o indivíduo ele vai responder às condições desfavoráveis do meio, fazendo com que ele transmita essas informações que foram adquiridas aos seus descendentes, estruturando assim as suas duas primeiras leis. Quais são? Lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Primeiro detalhe, filhão, lei é algo dentro da ciência que ele tem quase que um padrão universal. Então, lei da gravitação universal. Na lei da gravitação universal, você sempre vai ter aquele padrão de o movimento, né? A gravidade sempre vai ser da atração dos corpos.
No caso do planeta Terra, a atração sempre vai ser para o seu centro. Então as coisas sempre vão cair, né, de cima para baixo. Então isso é uma das leis, lei, é universal. Agora, quando a gente fala em Lamarck, será que era universal? Por isso que hoje se revoga um pouco a ideia de lei de uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Se você não observar o termo lei em uma questão, não fique atrapalhado. Isso aqui pode acontecer. Uso e desuso, ideia do uso e desuso ou ideia dos caracteres adquiridos, tá? Na lei do uso e desuso, o indivíduo se transformaria através de algum padrão. Então, o indivíduo, quanto mais se esforçasse, ele ia desenvolver alguma coisa, e quanto menos ele se esforçasse, esse material iria atrofiar. Ele explicou vários tipos de exemplos, como as aves pernaltas, né? As aves que tinham pernas longas. Essa ave com a perna longa, para Lamarck, ela esticou as pernas para não molhar as penas e aproveitar o voo, sem problema nenhum. As cobras seriam ápodes, né? Não teriam patas, porque elas deixaram de usar essa pata e começaram a rastejar. Aqui uma dica, cara, essa dica aqui vai salvar você em um monte de questão. Tome muito cuidado com a voz do sujeito na hora da leitura. Parece dica de português. Pois é. Porque na hora que você vê a voz do sujeito na questão de evolução, ele pode te dizer se essa ideia é de Lamarck ou Darwin. Por exemplo, o indivíduo se adaptou. Filhão, se ele se adaptou, quer dizer que ele fez o uso ou desuso de algo para passar pelo processo de adaptação. Agora, se ele fala já era adaptado, foi selecionado, aí a gente vai para Darwin, na seleção natural. Então, a ideia de uso e desuso é de transformação. E dos caracteres adquiridos? É uma ideia justamente de que você vai passar essas informações diretamente para os seus filhotes. Então, na ideia de lei dos caracteres adquiridos, né, o indivíduo ia repassar integralmente essa informação. Então, se, por exemplo, ele perdeu algumas penas por alguma razão, o filhote já ia nascer sem penas. Foi feito um experimento, que eu estou colocando aqui também a imagem, com ratinhos, para você comprovar a ideia dos caracteres adquiridos. Nessa ideia dos ratinhos, nessa comprovação científica, não fique com pena dos ratinhos, tudo bem, é uma forma que a gente utiliza para provar teorias. Foram feitas algumas gerações de ratinhos, né? Foram procriadas gerações de ratinhos e antes da procriação cortava-se o rabo de alguns desses ratinhos. O que se espera sobre a ideia de lei dos caracteres adquiridos é que os filhotes desses que foram cortados o rabo nascessem sem rabo. Mas em todas as gerações a herança de rabo continuava, persistia. Então a lei dos caracteres adquiridos era uma prova falha, né? Bom, se eu for fazer um resumo da ideia de Lamarck, seria o seguinte, ó. As mudanças ambientais, elas gerariam novas necessidades. É o da girafinha, que você já ouviu falar milhões de vezes. Eu tenho uma árvore muito alta e eu tenho todas as girafinhas de mesmo pescoço. Essa girafinha esticou o pescoço para ela conseguir comer as folhinhas das árvores. Esses novos hábitos, o ato de esticar o pescoço, promove o uso ou desuso. Esse uso gera desenvolvimento e o desuso gera atrofia. Esse desenvolvimento e atrofia geravam mudanças no organismo, então as girafinhas iam esticando cada vez mais o seu pescoço e essa característica era transmitida aos seus descendentes. Obviamente que essa ideia aqui é uma ideia que foi completamente contraposta por Darwin. Então a gente vai ver agora como é que o processo de Darwin ocorreu. Bom, galera, segundo as ideias de Darwin, então, nós vamos ter alguns conceitos que hoje são considerados os conceitos e teorias mais aceitas da evolução e teorias mais modernas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando você observar aí uma questão para falar sobre Darwin e ele pedir para que você coloque a teoria mais aceita, não esqueça que é do darwinismo. Darwin viveu no século XIX e ele foi um dos maiores pensadores e talvez um dos maiores quebradores de paradigma da história da ciência. O seu livro A Origem das Espécies, foi uma das primeiras publicações científicas com repercussão na sociedade, influenciando não só a biologia, mas até mesmo as ciências sociais,
usando termos que Darwin colocou para justificar até mesmo leis e várias ideias, né, que reverberam até hoje. As interpretações das ideias de Darwin, muitas das vezes, quando feitas sem o escopo científico, são feitas de forma errada. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa Darwin. Ideias como: por que o homem hoje, se veio do macaco, os macacos não se transformam em homens? Né? Essa ideia é uma ideia que é muito repercutida, infelizmente, mas é uma ideia que está errada. Né? Porque a gente sabe que a ideia de Darwin, o conceito do darwinismo, ele vai além de um processo simples de transformação. Bom, primeiro que Darwin era um naturalista. Então, naturalmente, ele estudava não só as ciências biológicas, mas como todas as outras ciências. Ele tinha um parceiro, que era Alfred Wallace. Wallace escreveu o Origem das Espécies junto com Darwin, que é o seu livro que data mais ou menos de 1850 e pouquinho. E o Origem das Espécies foi a obra-prima de Darwin, mas não só. Darwin também falou sobre vários outros detalhes, fez estudos botânicos em cima dos fito-hormônios, por exemplo, descrevendo o estudo das auxinas, que são hormônios de crescimento vegetal. Então, Darwin fez contribuições e, claro, a observação de várias espécies, a catalogação de diversas espécies. Então, Darwin foi um dos marcos da própria ciência biologia, né? Ele fez seus estudos em cima de observações, principalmente essas observações obtidas, né, numa viagem que ele fez ao redor do mundo como um escrivão. Se a gente fosse colocar assim, eu esqueci o nome do cara que escreve no barco, mas é como se fosse um escrivão. Ele fazia os roteiros, né, e ele também, claro, fazia o diário de bordo do capitão. E ele foi coletando ao longo dessa viagem vários espécimes para levar de volta. Ele não era uma pessoa pobre necessariamente, ele era abastado, tinha bastante dinheiro, e ele financiou parte também dessa viagem ao redor de um navio da própria coroa inglesa, que era o Beagle, né? O Beagle, ele teve viagens ao redor do mundo inteiro, né? Ele fazia uma rota ele fazia transporte em rotas comerciais, e Darwin desceu a costa americana todinha, passou no Brasil, passou até aqui na nossa região, em Belém, né? E, não em Belém, né? Passou na região amazônica, no Marajó, e ele parou, dos pontos de parada mais interessantes para ele foi a região de Galápagos. Em Galápagos, ele percebeu um conjunto de ilhas, um arquipélago, né? Que é o que considera Galápagos, de várias ilhas, algumas maiores, outras bem menores, e ele observou as adaptações que ocorriam dos animais em cada uma dessas ilhas. O que lhe chamou a atenção foi uma ave que é denominada aqui na nossa região de tentilhão. O tentilhão para Darwin foi algo de muita descoberta, de muito espanto, porque ele verificou que esse indivíduo ele era muito parecido em várias ilhas, mas ele tinha diferenças significativas em algumas delas. Foram essas diferenças que fizeram com que Darwin pudesse estruturar a ideia de seleção natural. Mas antes disso, ele tinha conhecimentos prévios, conhecimentos importantes que o ajudaram a montar a ideia de seleção natural. A primeira delas foi o malthusianismo, que foi uma ideia também muito revolucionária, onde Thomas Malthus conseguiu quantificar, em tese, o crescimento de algumas populações. Por exemplo, para a ideia malthusiana, em sua concepção final, isso já é uma interpretação que nós fazemos da teoria malthusiana, o processo de competição é inevitável. Por quê? Segundo Malthus, os recursos e o número de indivíduos crescem em proporções diferentes. Os recursos crescem em uma progressão aritmética, enquanto indivíduos crescem em uma progressão geométrica. Então, se a gente fosse colocar aqui uma PA e uma PG de termo inicial 2 e razão 2, nós teríamos, numa PA, o número de recursos crescendo 2, 4, 6, 8, como se fosse pães, vamos dizer assim, né? 2, 4, 6, 8 pães, e um crescendo e um formando. Claro que pão não dá em árvore, mas vamos imaginar que sim. O número de indivíduos cresceria numa PG, então 2, 4, 8, 16. Ou seja, rapidamente, o número de recursos seria a metade do número de indivíduos. E isso geraria um processo de competição. Se a gente vai para a competição, a gente lembra que competição é um sinônimo de disputa.
Quando em uma relação intraespecífica, ou seja, de indivíduos de mesma espécie, ela caracteriza a formação de alimentos, territórios e de parceiros sexuais, a disputa por eles, né? Então você briga na natureza por comida, briga por espaço e briga por parceiros sexuais, o que vai explicar o processo de competição sendo um dos principais motores para a seleção natural. É interessante também falar que a competição ela é uma confluência de nichos. Então, você pode ter vários indivíduos no mesmo espaço que não competem porque eles não vão ter os mesmos hábitos. Ter o mesmo hábito, como a gente viu lá na ecologia, é fundamental para que você possa ter a competição. O atualismo também foi uma outra ideia importante que influenciou e muito Darwin durante o seu processo. O atualismo ele é datado mais antigo ainda por James Hutton, se não me engano, do século XVIII, e ela coloca a ideia de que o planeta Terra ele não é o mesmo desde sempre ali, a ideia de fixismo sendo quebrada. Então, como o planeta não é o mesmo desde sempre, por que os indivíduos também o seriam? Os fósseis começaram a pipocar no século XIX, né? Aumentaram muito a sua descoberta, né, dos fósseis. Isso só reforça a ideia de atualismo, de que as mudanças constantes no planeta, devido a esses componentes geológicos, né, esses fenômenos geológicos, transformavam também o espaço e provavelmente a vida. Terremoto, vulcanismo, maremotos, entre outros, seriam os vetores para a mudança do planeta. E, portanto, isso seria imprescindível para que a gente pudesse ter a ideia de seleção natural. Como é que a gente considera, como é que a gente monta a ideia de seleção natural? Seguinte, para Darwin, diferente da ideia de Lamarck, vamos pegar a primeira diferença, o grupo de indivíduos não seria igual. Para, por exemplo, para Lamarck, todos os indivíduos são iguaizinhos, né? Todas as girafas são de mesmo pescocinho. Já os Darwin, todos os indivíduos são distintos entre si. Vamos lá. Para a gente não falar que a ideia de Darwin é perfeita, a gente tem um problema. Darwin não sabia explicar por que os indivíduos eram diferentes entre si. Já já eu vou falar por que esses fatores evolutivos eles aconteciam. Então, segundo Darwin, a ideia é que os indivíduos eles formam um grupo ancestral e que esse grupo ancestral tem algumas diferenças, esse grupo é distinto entre si. Então, se a gente pega o exemplo das girafinhas, eu tenho girafas pescocinho, pescoço e pescoção. Por alguma razão, elas vão ter esses pescoços de tamanho diferentes, né? Através dos processos de competição e de alterações ambientais, ocorriam pressões seletivas. Pressões em que o indivíduo teria que se adaptar, olha aí o termo que a gente tem que usar de forma correta, não teriam que se adaptar, né? Eles já eram adaptados a uma determinada condição. Essa pressão seletiva ia pegar os indivíduos que não estavam tão adaptados assim e iam levar à extinção. Porque ao longo do tempo eles deixavam menos descendentes e essa condição desaparecia. Se a gente volta para as girafas, seria mais ou menos assim. Eu tenho girafas pescocinho, pescoço e pescoção. As girafas pescocinho não conseguiam comer as folhas das árvores, então elas deixavam menos descendentes porque se nutriam menos e ao longo do tempo elas eram extintas. Essa qualidade de girafas pescocinho era extinta. Os indivíduos mais aptos, eles passavam pelo crivo da seleção natural, como se fosse um filtro. As girafas pescoção, elas eram mais adaptadas, então elas comiam mais folhas, se reproduziam mais, deixavam maior descendência e esse grupo, ao longo do tempo, voltava a ser distinto. Você está me entendendo? Ou seja, as informações, elas eram passadas adiante, mas não por descendência direta, mas porque os indivíduos mais aptos deixavam maior descendência. O que mostra que todos nós vamos ser de um grupo ancestral. O que traz a ideia de ancestralidade comum, que é a segunda ideia de Darwin. A primeira é a seleção natural, a segunda é de ancestralidade comum. Ora, se todos nós viemos de grupos ancestrais distintos que passaram por seleção natural, se a gente volta ao longo do tempo, todos nós temos um ancestral em comum. Todo mundo foi formado por um indivíduo, por um grupo de indivíduos inicial. É essa a ideia que a gente tem que estruturar. Não é que o homem veio do macaco, mas o homem e o macaco têm ancestrais em comum. Se eles são muito parecidos, seja fisicamente, morfologicamente, né, ou seja filogeneticamente, como a gente vai ver depois, é porque os indivíduos vão ter esse padrão, né, de seleção ou esse ancestral em comum. Tudo bem? O que a gente percebe depois, 50 anos depois da publicação do Origem das Espécies, tem alguns pesquisadores, dentre eles o De Vries,
que vai pegar as ideias de Darwin, perceber essa incompletude devido a essa falta de concepção, porque a distinção não foi explicada, e eles pegam uma ciência nova que tinha acabado de surgir, que era a ciência genética. Apesar de Darwin e Mendel serem contemporâneos, viverem no mesmo período, eles nunca chegaram a se entender nas suas ideias. Há o mito de que eles até conversaram, Mendel até expôs a sua ideia na Academia de Londres, mas ela não foi aceita no período. Mendel morre sem seu reconhecimento e ele renasce, né? Quando essas teorias de genética são escritas por outros pesquisadores, percebem que elas já tinham sido escritas anteriormente por Gregor Mendel. E Mendel traz a ideia de que esses fatores de diversidade têm a ver com a genética, têm a ver com genes. Então, fatores como a mutação, recombinação e deriva, elas alteram o padrão genético e geram diversidade. A mutação é a alteração nas bases ou nos cromossomos, gerando mudanças físicas ou fisiológicas que vão gerar diversidade. O processo de recombinação tem a ver com o nosso nascimento. Metade das informações vem do pai e metade vem da mãe, e a partir da combinação desses fatores eu posso gerar novos indivíduos. Não esquece, pais iguais com filho diferente, os pais heterozigotos e filho recessivo, aquela clássica da genética, se aplica aqui. Eu posso formar a partir de indivíduos de um tipo de característica, um indivíduo com característica diferente. Pais de olhos castanhos podem formar um indivíduo de olho azul. Se esse fator olho azul for algum fator evolutivo, for algum fator para pressão seletiva, então ele vai ser selecionado. E a deriva genética, aqueles genes que estavam lá perdidos no nosso genoma, e eles podem reaparecer e serem úteis. Então, esses fatores de diversidade, eles são incorporados à ideia de seleção natural e se forma uma nova teoria, que é a teoria do neo-darwinismo, neo de novo, né? O neo-darwinismo é a ideia de que Darwin estava completamente certo com as suas ideias de seleção, mas que a diversidade advém desses fatores de mutação, recombinação e deriva genética. Tudo bem? Filhão, a gente vai finalizar nossa aula por aqui. Você sabe, você pode buscar os materiais, exercícios e o conteúdo completo lá no www.vemenem.com, onde você pode também tirar as suas dúvidas com a gente e fazer muitos exercícios. Um grande abraço para você, fique com Deus e até mais.